Salam aleikum. Vamos dar continuidade com a parte segunda, a parte 2 da questão dos direitos humanos na Palestina. E eu queria retomar ainda uma questão relacionada às crianças e contar um episódio frequente que acontece nos territórios ocupados. Quando a gente pensa nas colônias, nos assentamentos, para explicar melhor, as colônias, os assentamentos, são espaços dentro da Cisjordânia e também da faixa de Gaza, nos territórios ocupados, que Israel, que já ocupa esses territórios, ele rouba essas terras, esses espaços e constrói assentamentos, colônias, onde vivem judeus. Essas colônias, aí contar o episódio relacionado às crianças, são protegidas pelo exército de Israel. E, por exemplo, e aí esse episódio vocês podem entrar no Active Stills, um portal de fotógrafos e fotógrafas ativistas, e vocês vão constatar a veracidade. Por exemplo, além de sofrerem pela presença do exército próximo às suas residências, protegendo as colônias israelenses, crianças são vítimas, por exemplo, da maldade quando uma pessoa judaica, da fé judaica, enfim, um israelense sai para passear com os cachorros. Isso, cenas, retratos mostram os cachorros são soltos para cima das crianças, cachorros ferozes, não é? Quer dizer, coisas que assombram. Foi só esse parênteses em relação às crianças que eu queria ainda falar, mas eu queria agora entrar na questão de um direito fundamental, que é a liberdade de ir e vir. E aí a gente precisa explicar melhor os checkpoints, os postos de controle. Eu contei do episódio com o garoto surdo-mudo, portador do necessário especial. Os checkpoints, eles são controlados por Israel dentro dos territórios palestinos e a qualquer momento Israel pode resolver, por exemplo, fechar os postos. Aí, por exemplo, se você tem uma carga de alimentos de um agricultor, de um palestino, para atravessar entre cidades, Israel pode fechar o posto de controle. Esse palestino vai perder sua produção, porque os seus produtos vão apodrecer, e aí Israel permite que o produtor rural de Israel passe, aí leva a uma situação na economia que move, né? Simplesmente a própria população palestina é obrigada a comprar o produto de Israel, porque o agricultor, o produtor rural palestino teve sua carga toda perdida, apodrecida. E aí essa questão econômica é importante a gente registrar também a abusiva carga tributária que o palestino paga para Israel. É esse outro ponto. Bom, e aí dentro dos postos de controle, não só essa questão, uma pessoa precisando ir para o hospital, o posto está fechado, a pessoa morre e não passa. É a violência, a forma arbitrária como soldados e soldadas israelenses tratam os palestinos, as longas filas. Realmente é um ponto de violação dos direitos humanos muito sério a questão dos postos de controle. Liberdade de ir e vir. Vamos falar também da questão da cidadania e explicar. Se a gente tem as colônias israelenses dentro da Palestina, tem uma situação inversa. Você tem cidades dentro de Israel onde a população é totalmente palestina. Nazaré, por exemplo, onde tem a Basílica de Anunciação, onde o anjo anunciou a vinda do Salvador, onde também existe o local onde viveu, né, a gruta da Virgem Maria. Nazaré é uma cidade totalmente palestina. Mas o palestino, a palestina que vive lá, por exemplo, quando o selecionado palestino disputa alguma competição esportiva, não podem sequer colocar na janela a bandeira da Palestina. A Palestina vive dentro de Israel, porque na partilha lá em 47, esta cidade, algumas cidades foram determinadas para fazerem parte do Estado de Israel. Israel, no plano Dalet, a limpeza étnica da Palestina,
pretendia varrer, expulsar todos e todas do território, não conseguiu, e aí entra o elemento da resistência palestina, porque no plano de Israel de limpeza étnica não contava que tinha um povo heróico que ia resistir. E aí você tem essa situação, né? É um cidadão, uma cidadã que ele vive dentro de Israel sendo palestino. Nesse sentido, a gente tem que falar dessa cidadania. Um cidadão árabe, palestino, que vive em Israel. Ele é considerado, digamos assim, um subcidadão, uma subcidadã. E aí a gente pode explicar, por exemplo, em relação às concessões de liberdade de ir e vir, e aí são várias. Por exemplo, quando eu estive na Convenção da Diáspora de Belém, em 2019, lá na Palestina, em Belém, eu conversava com o tradutor para o espanhol e para o inglês sobre essa questão, né, dos palestinos, porque em Gaza, por exemplo, ninguém pode sair, ninguém pode entrar. Ali a restrição é total, o isolamento é total, mas na Cisjordânia mesmo. E esse tradutor, Fuad, que eu conversei bastante com ele, ele disse, olha, eu sou uma dessas pessoas que não pode circular, né? Quer dizer, você tem essa restrição por causa da imposição dessa ocupação israelense, e no caso lá, o palestino, a palestina que vive em Israel, essa escala de cidadania. Aí algumas pessoas, né, nessa perspectiva de apresentar Israel como Estado democrático, podem afirmar que palestinos e palestinas têm direito a participar do Knesset, o parlamento de Israel. É a minoria palestina que vive dentro de Israel, que não foi eliminada do mapa, não foi varrida do mapa pela coragem de enfrentar. Votam em alguns representantes da comunidade árabe, mas vamos lembrar, 2018, o Knesset, o parlamento israelense, aprovou que Israel é um Estado exclusivamente para judeus, a língua oficial é o hebraico, e Jerusalém, estabeleceu Jerusalém como capital do Estado. Ou seja, você pode fingir, você pode aparentemente aparentar, perdão da redundância, que você existe, você tem democracia, mas uma democracia de faz de conta, uma democracia que é segregadora, que é racista, que é o apartheid. A gente falou muito aqui de Nelson Mandela e do bispo anglicano Desmond Tutu. Eles sempre afirmaram que a violação dos direitos humanos na Palestina, a forma como Israel segrega os palestinos, é muito mais grave do que acontecia no apartheid na África do Sul. Vamos, superado esse ponto aí da questão da cidadania, vamos falar da marcha do retorno, o direito de palestinos e palestinas retornarem às suas casas. A partir de 2018, os palestinos, foi em março, começaram toda sexta-feira, e aí a mídia toda internacional cobriu, começaram a organizar e a fazer toda sexta-feira uma marcha pacífica pelo retorno. O que é que aconteceu? Israel, eles vinham da fronteira até a próxima faixa de Gaza. E o que é que Israel fez? Posicionou sua artilharia, seus snipers, aqueles atiradores de elite. Nessas marchas que duraram um ano inteiro, foram mais de 250 palestinos mortos, e o exército usava aquelas balas de borboleta, aquelas que se expandem, né? Matou crianças, pessoas portadoras de necessidades especiais, equipes médicas foram atingidas, 3 médicos foram mortos, jornalistas também, jornalistas cegos, né? Com extrema violência, Israel reprimiu a marcha pelo direito ao retorno, o retorno à Palestina, que foi ocupada, que foi sitiada. Esses elementos a gente trata da questão dos direitos humanos, explicar que em Gaza você não pode, como eu disse, é uma prisão a céu aberto. Tem um livro que trata sobre isso, porque as pessoas não podem sair, não podem entrar, tem esse controle de ajuda humanitária e sofre sempre incursões e ataques e bombardeios do exército de Israel. Mas eu queria, para concluir, falar sobre a
questão das mulheres na luta, na resistência palestina. E aí fazer o questionamento inicial em relação a como é a questão de ser mulher na Palestina ocupada. Como a gente falou das pessoas portadoras de necessidades especiais, as mulheres sofrem com o machismo da sociedade, que aí o machismo não é exclusivo da sociedade palestina, o machismo está presente na história da humanidade, né? A gente aqui no Brasil teve um elemento clássico de misoginia no golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Aliás, diga-se de passagem, as pessoas tratam como mimimi quando a gente tenta se contrapor essa linguagem universal machista. Não pode nem se dizer que era presidenta. E são nesses pequenos detalhes. Foi um componente de misoginia, sim, se a gente parar para pensar que o crime cometido, as supostas pedaladas fiscais, não tinham a dimensão de causar, de provocar um impeachment, então o elemento mais forte aí que incidiu realmente, assim, a história vai mostrar que o elemento da misoginia, ele contribuiu para o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. E aí, essa questão do machismo, ela está presente dentro das escrituras sagradas das religiões. Você tem, mesmo no Novo Testamento do cristianismo, você tem a questão do apóstolo São Paulo falar das mulheres respeitarem os homens e os homens as mulheres e Cristo ser o cabeça da igreja, mas que faz com que quem controla a interpretação dos textos, quem controla a hermenêutica, justifique, inclusive, a não ordenação de mulheres, justifique o machismo, né? Porque a religião castra sexualmente, inclusive, a sociedade. Então, as mulheres palestinas estão nesse contexto. Então, além de enfrentar o machismo da sociedade, ela enfrenta a ocupação. Mas as mulheres, elas estão levantando a voz, estão protagonizando a resistência palestina cada vez mais, porque quanto mais os homens são atingidos, são mortos, e quanto mais a sociedade evolui, mais nós temos as mulheres tomando a liderança na resistência palestina. Falando em mulheres, o próximo vídeo nós convidamos Angélica Reis, da Aliança Palestina Recife, do coletivo Aliança Palestina Recife, coletivo de ativistas aqui de Pernambuco, para que traga também para nós, assim, mudar um pouco o visual, digamos assim, desses vídeos, traga a experiência, a visão de quem é ativista, que não precisa necessariamente, o ativista, na verdade, ele não é descendente. Então a Angélica vai trazer essa visão dessas vozes proféticas que se levantam contra a injustiça. Paz seja convosco.